Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está em São Paulo. Curitiba está frio, Rio de Janeiro não tem frio, não é, Eustáquio? Curitiba está É, muito frio. Frio para bastante essa o Rio de semana. Janeiro, o tempo está fechado para o padrão do Rio de Janeiro, está frio. Mas o frio no Rio é chuva, não é como aqui, né? Não, 20 e poucos graus. Tá? É 21 graus, ó. Tá, o meu computador aqui está indicando 21 graus. Aqui agora amanheceu, deixa eu ver aqui. São Paulo está 13. Olha, no meu está indicando 10, também em São Paulo. Talvez a aclimação onde eu estou, por ser um bairro de casas, muita árvore, talvez esteja mais frio. No Bom, meu computador está 16, mas eu tenho um termômetro em casa que mede fora e dentro, tá. lá fora está 13. Uhum. Tá frio. Olha aqui, a semana foi fria, como está o dia de hoje. Lula Curitiba tem está com 10 sorte. graus. Quanto? 10? 10 graus dentro de casa, 9 horas da manhã. Isso significa que durante a madrugada foi bem mais baixo que isso. Que coisa, hein, Agora, Rocha? só aproveitar, Alberto, falar sobre temperatura, que é o seguinte: o mês de junho agora, é o seguinte, o mês de maio foi o terceiro mês de maio mais quente do período observacional aí, né? Desde que começaram as estatísticas por satélite e a medição mais sistemática, de 1880 para cá. E o mês de junho, nós estamos na metade do mês, mas todos os primeiros 15 dias do mês já indicam que o mês de junho é o mês mais quente de toda a história, de 1880 para cá. Tudo indica que junho vai bater o recorde para o mês, porque está começando o El Niño. E tudo indica também que os outros meses vão bater recordes. Então, assim, já está mais ou menos certo que 2023 vai ser o ano mais quente já registrado. O ano mais quente era 2016, depois 2020, e agora 2023. Né? E nesses 15 dias de junho, o mundo já passou de 1,5 em relação ao período pré-industrial. Né? E já tinha passado antes, assim, alguns dias. Né? E agora em junho também está passando em alguns dias. Então, assim, para o mundo, o aquecimento é a norma. Você está tendo, inclusive, ondas de calor. Por exemplo, o Porto Rico chegou a 50 graus. 50 graus, as pessoas... O Rocha deve ficar louco se ele chegar a 50 graus. Mas é o seguinte, é um problema físico mesmo, fisiológico. Os mamíferos, né, não só os humanos, eles não conseguem processar a vida com 50 graus. É claro que se você ficar em casa com ar-condicionado bebendo água, você consegue. Mas se você tiver que sair para a rua, trabalhar na rua, você não consegue. Então, por isso que tem muitas mortes, principalmente de idosos e de crianças, nesses países. Né? Mas também essa onda chegou na Sibéria, por exemplo, a Sibéria tá tendo temperatura de quase 40 graus, né? O Stalin não podia mais mandar a gente para a Sibéria, porque agora lá está virando um paraíso Não, mas tropical. então, é Piauí. A nossa Sibéria é o Piauí. As pessoas diziam, né, os comunistas, né, se o cara fosse mandado para a Sibéria no Brasil, seria mandado para o sertão do Piauí. Ainda bem que seu pai nasceu no Nordeste, então a gente não acha preconceituoso. Mas E essa você onda... também virou esse cara policialesco, né, rapaz? Não, tem de fazer o disclaimer aqui, tem de fazer o disclaimer. É, então, assim, apesar que o Brasil e a região sul da América Latina está frio agora nesse mês, a situação internacional é completamente diferente. Eu vi que o Atlântico Norte, eu te falei isso durante a semana, o Atlântico Norte nunca É, esteve tão quente. exatamente, exatamente. O oceano, E, né? e a outra coisa que eu já falei aqui também é a seguinte, é coisa assim, e eu mesmo estou impressionado com o degelo da Antártica. Porque assim, o gelo marinho nunca teve tão baixo igual esse ano, e principalmente agora em maio e junho.
ele está assim, um nível assim, absurdamente baixo, né? Tá todo mundo assustado com o nível de gelo. É impressionante. De fato, tem uma alteração. Tem gente que nega, né? Tem os negacionistas que dizem que isso é uma coisa normal do planeta. E há os estudos aí dizendo que a atividade humana é que tem, pelo menos, no mínimo, apressado muito isso. Né? Exatamente. Agora, e esse IBGE que saiu essa semana, Eustáquio? Eu vi lá que subiu para 10% o percentual de pessoas que se declaram pretos, né? Isso é interessante, boa lembrança essa aí, porque saiu os dados da PNAD, né? Não são os dados do censo. Os dados do censo vai começar a ser divulgado dia 28 de junho. Né? Dá uma prévia aí, Eustáquio. Dá uma prévia aí, Eustáquio. Não, não tem muitos segredos. A demografia, que eu sempre falo o seguinte, a demografia é um transatlântico, é um cruzeiro que ele segue uma rota, para ele mudar de rota é muito difícil. A economia é um jet ski, né? Ela muda de direção. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mas é uma imagem para mostrar o seguinte, que existe uma certa estabilidade no longo prazo da demografia. Então, é o seguinte, essa questão de cor que o Rocha falou já vinha acontecendo de 2000 para 2010. O que estava acontecendo? Estava diminuindo a percentagem de pessoas que declaram brancos, né? Aumentando a pardo e aumentando preto, né? E amarelo estável, e indígena, indígena sempre menos de 1%. Né? Então, é o seguinte, já tinha tido uma mudança, é o seguinte, que a maior parte da população, até 2000, a maior parte da população brasileira se declarava branca. Em 2010, já foi mais ou menos, assim, falando por alto, 47%, 48% branca, aí dava 43%, 44% parda e em torno de 7% preta. Tá? E amarelo 1%, indígena menos de 1%. A pesquisa que divulgou ontem mostrou que a população que se declara preta subiu para 10% e o pardo passou o branco. Né? E na estatística a gente costuma juntar o preto com pardo e falar negro. Né? Quando você fala negro, é a junção de preto com pardo. E aí, preto com pardo está dando 56% da população e branco, ontem, em torno de 44%. Então, toda essa movimentação de política de cotas, de reafirmação da ancestralidade, essas coisas todas, está surtindo efeito no sentido do que as pessoas estão se declarando nas pesquisas. Interessante isso, né? O constrangimento vai diminuindo. As pessoas vão ficando mais sinceras. Não só constrangimento, Rocha, como assim, até é o tal do orgulho negro, né? A pessoa tem todo um movimento da pessoa se assumir enquanto negro, enquanto pardo, o não branco, etc. Então, assim, é uma conjuntura, porque, só para esclarecer, a cor é autodeclarada, né? O que a pessoa autodeclarada. Então, a pessoa pode declarar branco num censo, pode declarar pardo no outro censo, ou mesmo pardo pode declarar negro no outro, preto. E você pode ter também uma mudança, ou um componente menor disso, que a população vai se misturando mais também, né? Então vai tendo mais pardo. Em 10 anos... Eu não sei se é tanto... Eu acho que é mais... Porque, como é autodeclaração, é mais que... eu acho que é a valorização do preto e do pardo. Agora, a nossa pesquisa dá até mais do que isso, tá, Eustáquio? Aqui eu tenho probabilística. Por quê? Você vai dar spoiler aí? Não vou, não. Mas eu, falando com o presidente do IBGE, ele disse o seguinte, que a PNAD, a pessoa informa a cor de todo mundo que mora no domicílio. Então, quando você pergunta para a pessoa, ela se autodeclara a cor dele. Quando você informa das outras pessoas do domicílio,
ele diz, olha, tem alguns vieses aí, porque a pessoa, para informar que um filho é preto, por exemplo, preto, ele tem que ser preto mesmo, muito preto. Então, ele não informa que é preto, entendeu? Quando você informa a cor dos outros, mesmo que sejam seus familiares, você informa diferente da sua, porque na minha dá mais, tá? É probabilística, a soma de pretos e pardos é maior do que a PNAD, tá? Então pode ter esse efeito. Agora, eu só tenho também 18 anos para cima. É maior do que a PNAD que foi divulgada ontem, porque a de Sim, ontem mostrou é maior. números mais altos aí. É maior. E vai ser maior. A minha já foi maior. Para você ter uma ideia, o censo de 2000 deu 6 de preto. A nossa pesquisa de 2002 deu 11. Tá? Pardo deu... Isso é normal ter Não, mas, por exemplo, o questão? censo de 2000 deu 54 de branco, a nossa deu 46. Então, tem diferença. O censo de 2010 deu 8 de preto, tá? E 48 de branco. A nossa já tinha dado 46. Por que eu acho? Porque tem essa coisa de informar todo mundo que mora no domicílio. Né? E aí tem um pequeno viés que vem daí, entendeu? Não necessariamente vai informar certo. Vai estar ali, né? Mas a tendência é a mesma, né? Sim, a tendência é a mesma. A tendência é a mesma. Eu acho que isso deve se aprofundar porque o novo governo vai retomar esse ritmo que vinha anteriormente, que foi interrompido, e isso aí certamente vai ter efeito sobre esse trabalho aí. Agora, eu queria falar também um pouco dessa semana. Está tendo uma coisa curiosa, né? Tem a política real e a política narrada, né? A política real, o Lula tem um controle... A política narrada é que a Daniela do Vaguinho ia cair. A política real é que ela não caiu. Ela ficou. Não, na política narrada, o Lula ia entregar o Ministério da Saúde para o Centrão, para o Lira. Na política real, isso não passou em nenhum momento pela cabeça de ninguém, né? É uma coisa inacreditável, que é a capacidade dessa política narrada de criar factoides o tempo todo. Impressionante, né? Eu não consigo entender como é que passa pela cabeça das pessoas que o Lula vai mexer numa mulher que está funcionando bem, que está dando certo, que está fazendo um bom trabalho, tirar ela para colocar um marmanjo do Centrão. Sinceramente, é uma coisa... Eu não consigo entender. Não consigo entender. E achar que eu tenho repetido aqui, em outros lugares onde eu falo, que ninguém tira do Lula nada na marra. Ele não nasceu para isso. Vamos fazer uma pressão lá em cima dele, ele vai tirar um ministro, certo? Tanto que a Daniela está aí. Né? E se for sair, vai sair do jeito do Lula, não vai sair do jeito do que eles querem, né? Que essa política narrada deseja e quer. Vai sair. Agora, essa questão do Centrão aí, ô Roger, eu acho que assim, é o cara negociando. É igual você chega ali no Saara, vai comprar um produto lá, você negocia, um preço 10% mais barato, não sei o que e tal. O Centrão faz isso, né? Eu quero o Ministério da Saúde. Aí, não, o Ministério da Saúde nós não vamos dar. Então me dá os hospitais federais do Rio de Janeiro. Parece que o Vaguinho... ele queria isso. Então, assim, você pede uma coisa, não consegue, mas pega um troco, né? Então, infelizmente, a nossa política institucional, com esse peso aí do Centrão, ele vai ter isso. Por exemplo, o Lula indica o Zanin, o STF. Aí os caras, tudo bem, eu voto no Zanin, mas você me dá o Ministério da Saúde. Aí eu, não, aí é demais, não dá. Eu vou dar só uma superintendência. É o jogo que eles estão fazendo. Mas o que eu quero pontuar é o que tem de diferente nesse governo é exatamente isso, né? O governo não está disposto a fazer isso, né? E se fizer, vai fazer de um jeito que não pareça aquilo que aconteceu recentemente, né? De você entregar ministério com porteira fechada, tipo posto Ipiranga. Cada ministério tinha um posto Ipiranga.
isso não vai acontecer nesse governo. E eu acho que aquela votação da PEC dos ministérios deixou claro isso. Chegou no momento que o Lula falou, tudo bem, então vocês votam lá, se rejeitarem a PEC, eu vou voltar para o ministério que era do Bolsonaro, vou governar do jeito que for possível, e vocês assumem a responsabilidade de vocês, eu assumo a minha. Mas eu não vou... Essa discussão, Rocha, essa discussão do Ministério da Saúde me faz recordar um texto antigo de quem até presidiu o IBGE. Você se lembra, viu, o Eustáquio, o Edson Nunes. O Edson Nunes, eu acho que foi no governo Sarney, né? O Edson Nunes tem um texto que marcou a época, acho que até hoje é lido, é bastante lido, sobre os insulamentos burocráticos do Estado brasileiro. Então, ele divide o Estado brasileiro, até hoje isso é relativamente válido do Edson Nunes, entre insulamentos, são ilhas, né? Ilhotas no Estado brasileiro, você tem as ilhas de eficiência. E ele chamava a atenção, ele dava como exemplo Petrobras, BNDES, você contratava técnicos, contrata até hoje, enfim, são ilhas de eficiência. Digamos assim, em termos de burocracia, é mais uma burocracia racional legal weberiana. Ao passo que você tem uma outra parte do Estado brasileiro para lidar com a população mais pobre, que era toda ela seguindo a lógica de clientela, de clientelismo. E aí ele colocava Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Né? Essa disputa do Centrão pelo Ministério da Saúde é um pouco isso, quer dizer, a gente está vendo, é lenta, a gente está vendo a transição de educação e saúde, uma transição que leva décadas, né? Talvez 40 anos, 50 anos, tornando-se muito mais uma burocracia racional legal do que uma coisa para atender clientelas. Né? Eu acho que, de uma certa maneira, isso já aconteceu. Né? O que nós estamos vendo aí, basicamente, do Centrão é uma disputa, isso também acontece na educação, está lá o Camilo Santana, que é um político, mas é uma disputa para ver quem tem a maior fatia das verbas discricionárias do Ministério. Eu acho que basicamente é isso que a gente está vendo. É claro que tem um elemento clientelístico aí, mas me lembra muito esse texto famoso e que é uma chave analítica muito interessante para a gente entender como o Estado brasileiro funciona. O que me chama muito bom, Alberto, eu penso que na educação esse processo já vem de longa data, talvez tenha começado o Fernando Henrique, talvez até antes com o Murilo Ringel, na gestão do Itamar, mas ele teve continuidade tirando o soluço do Bolsonaro. Né? O soluço do Bolsonaro foi feito com tanta incompetência, ele colocou figuras tão folclóricas, lembra? O primeiro titular do MEC queria que os alunos gravassem o lema político do Bolsonaro na eleição. Depois teve aquele que dizia que as universidades federais eram uma balbúrdia. Então, eles eram tão ruins que tudo que eles conseguiram fazer foi, eventualmente, nomear reitores quem era o menos votado e que fosse de extrema-direita. Foi tudo que fizeram. Poderiam ter feito um estrago pior, apesar do estrago ter sido grande. E a saúde, eu penso que foi muito mais sofrido no período do Bolsonaro, mas não sei se foi por pilhagem, não sei se foi porque tenham entrado esses interesses menores, ou simplesmente porque ele colocou lá gente super incompetente, aquele general, por exemplo, que não negociava a compra de vacinas com a China por causa do fuso horário, porque quando os chineses estavam dormindo, nós estávamos acordados e vice-versa. O general, eu até pensei, se ele tivesse uma guerra, 6 da tarde ele ia parar, porque tinha terminado o expediente, ia parar de brigar com o inimigo. Mas eu queria colocar um outro aspecto, que é o seguinte, o que surpreende, sobretudo, é o desplante, a palavra é forte, mas acho que cabe, do Arthur Lira. O Arthur Lira está fazendo um jogo no qual ele não tenta agradar o governo, ele bate no governo. Ele mesmo, na semana, eu ligando a TV, de repente vejo a propaganda dos republicanos e a propaganda começa evocando o apoio deles a Bolsonaro, pelo líder do partido, em seguida passa para o Arthur Lira, que fala das coisas que ele faz, etc. E tal. Me lembra muito... Mas o Republicanos, isso? Não, que desculpe, ele não... qual o partido dele? Não, o partido do Lira, eu não lembro qual era. É o PP. PP? Então, nesse né? partido, era propaganda deles. Passou na TV às 8h30 da noite, logo antes do Jornal Nacional, essa semana. E, agora, esse
Quer dizer, o jogo dele é muito pesado. Não é um jogo assim, estamos dispostos a colaborar, etc. e tal. É um jogo, o governo tem que ceder, tem que fazer política. E me lembra a autobiografia do Eduardo Cunha. Eu li essa autobiografia, ele já estava preso, e o que me impressionou é o seguinte: não há um único momento que o Eduardo Cunha fale de um único valor para ele. Ele poderia perfeitamente dizer: sou defensor da iniciativa privada ou sou defensor dos interesses do Rio de Janeiro. São duas, acredito até, posições importantes dele. Não, o único autoelogio que ele faz, que ele bate o tempo todo, é que ele cumpre os acordos. E é curioso como esse pessoal muito fisiológico, para usar um termo antigo, como esse pessoal acaba tendo esse como valor supremo, cumprir acordos. Eu sei que isso é importante na política, mas um político poderia perfeitamente dizer: eu estou aqui para defender o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento da Baixada Fluminense, o desenvolvimento de Alagoas, mas nada disso a gente ouve desses caras. É pressão em estado puro. Não há vamos dizer, não se doura a pílula. Isso aí é jogo de poder, né, Renato? Você sabe disso. Ele tem poder, está dizendo: eu tenho poder, estou usando ele para barganhar. É isso que está acontecendo. Mas é o seguinte, eu creio que o professor está tocando num ponto importante, que nós estamos vivendo um momento em que a população está olhando para isso tudo que está acontecendo e está vendo o quê? Essas firulas, essas escaramuças no Congresso, do cara querer... eu não sei se ele quer, porque ele nunca verbalizou isso, eu até duvido que ele tenha pedido isso, né? Talvez é mais um movimento do pessoal que do entorno dele, de dizer: nós queremos o Ministério da Saúde e tal. Planta a notícia, né? Planta a demanda, né? O cara planta na mídia. A mídia se sujeita a esse tipo de coisa. Mas a impressão que ele está passando é que esse grupo, não está preocupado com o preço do gás, da tarifa de ônibus, da gasolina, né, da comida no prato, que é a inflação, a taxa de juros, que é o que realmente afeta as pessoas no dia a dia, né? Então, as pessoas olham para isso e falam: esses caras estão vivendo num mundo, né, surreal. É o mesmo problema da extrema-direita, quando ela vai ela encontra espaço no Congresso para se manifestar. É uma pauta com itens que não fazem parte do cotidiano das pessoas. Então, tem esse problema que o professor está apontando aí, né? Rocha, a longo prazo, eles tendem a perder muito com isso. Rocha, mas aí eu acho que não. Eu acho assim: o deputado foi eleito com voto nele, né? O nosso sistema eleitoral vota na pessoa. Então, o cara está ali, né? Todo deputado está ali para sobreviver eleitoralmente, né? Ele não está. Nenhum deputado entende nada de economia, né? Eu entendo perfeitamente. Eu não estou. Né? Você é eleito, o Rocha é eleito deputado, você vai ser eleito por X votos de Curitiba, em algum dia. Depois que você botou o pé lá. O Rocha vai ser eleito com votos de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Depois que você botou o pé ali, você já está pensando na eleição seguinte: como é que eu volto para cá? Como é que eu mantenho o meu mandato? E aí você tem suas emendas, aí você vai começar a atender suas bases eleitorais. Você vai se desligar inteiramente de qualquer assunto que diga respeito à macroeconomia, né? Uma regulação nacional. É o líder que vai orientar teu voto. É assim que funciona. O líder vai dizer: olha, tem um assunto aqui que interessa para o governo, vai ser bom para o governo se você votar assim nessa direção. Se você for de oposição, vai dizer... Você entende? A lógica interna do parlamento, você anda ali naqueles corredores do anexo 4, na frente de cada gabinete, não são todos, claro, mas eles têm aqueles cartazes das bases eleitorais que eles representam, entendeu? Eles estão ali levando benefícios para aquelas bases, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente que um deputado, ele simplesmente não dê a menor para qualquer assunto nacional ou qualquer assunto de macroeconomia, digamos assim, ou mesmo de microeconomia. E isso acaba sendo um papel do Poder Executivo, que apresenta as proposições, e o deputado vai votar, de novo, repito, com a orientação dos líderes, né? O deputado está ali para sobreviver. Se eu tivesse lá, se você, qualquer um de nós quatro tivesse lá, está pensando o seguinte: porra, agora, fim de semana, sábado, nenhum deputado está gravando, está lá na sua base eleitoral, querendo saber o que as pessoas precisam, tentando levar recursos, conversando com o prefeito.
É isso, não tem muito Mas, o que Alberto, mudar. isso é aquela velha diferença entre interesse particular e interesse geral, né? Esse sistema político brasileiro, ele fortalece muito esses interesses particulares. E quando esses interesses particulares eles se sobrepõem ao interesse geral, né, no final todo mundo sai perdendo, Mas eu porque não sei se ele se sobrepõe nesse sentido, tá, o Eustáquio? Se sobrepõe, ele está lá, ele está rodando paralelo ao interesse geral, é paralelo. Quem defende o interesse geral é o Poder Executivo, a Presidência da República, Sim, foi sim, eleita, sim. tem uma determinada visão, apresenta uma proposição e o parlamento ele vai ter que negociar. Na hora que ele vai negociar, o deputado pensa na base, diz: tá bom, eu vou votar com o governo, mas eu ganho o quê para levar para a minha base? Você entende? É isso que É, ele. Né, certo. é E essa a esse lógica, você não vai fugir disso. retomando esse ponto, Alberto, é o presidente da República que garante a coisa pública. Os outros estão cada um por si. E quando temos um presidente da República totalmente sem noção, como foi o caso nos últimos 4 anos, o trem fica, para usar uma expressão mineira, o trem fica desgovernado, descarrilha completamente. É, Veja, até o Collor, talvez até o Temer, eles souberam, enfim, enfocar a coisa pública melhor do que o Congresso. O Congresso é isso, é muito partido, muito o partido no vou, sentido dividido, rachado. Os 513 empreendedores de que fala o Lavareda, né? A filha do Eduardo Cunha como presidente do Sindicato dos Deputados, que é o papel do Lira. O Lira é chefe de um sindicato, né? Tem um livro bem interessante, Os Efeitos Econômicos das Constituições, tá? E aí os autores abordam o sistema eleitoral, the Constitutional, né, The Economic Effects of Constitutions, tá? Tá. Tem algo sobre o Brasil nesse caso? Não, são coisas do mundo inteiro. E aí eles mostram que, por exemplo, o Estado, o governo, eles têm várias medições de tamanho de governo. O governo é maior nos países parlamentaristas. Tá? O governo como gasto, como percentual do PIB, e nos países presidenciais, isso veio dos anos 60 para cá, enfim, nos países presidencialistas o governo é menor. Eu acho que tem a ver com isso, o Renato, que você falou do presidente pensar no interesse público. O deputado é um gastador. No parlamentarismo, o deputado é um gastador. Então, o governo é um governo de deputados. Então, os deputados votam governos para gastar. E tome gastar, aumentar o Estado, aumentar. O presidente diz: alto lá, peraí, isso aí vai gerar déficit, segura esse negócio aí. Né? Então é bem interessante isso. Né? Eu me lembro que quando teve a crise de 2008, 2 casos eu mencionava muito isso, o caso italiano e o caso português. Né? O italiano elegeu para primeiro-ministro um senador daqueles biônicos. Pô, eu me esqueci o nome dele, Mário alguma coisa. Ele não podia, ele não podia eleger. Não foi não. Mário Draghi. Foi o Mário Draghi, que um era presidente do Banco Central Europeu, eram 2 Mários italianos e outro primeiro-ministro. Ele era senador biônico, lá, aquele senador vitalício que tem. Então, é interessante, ele diz: olha, agora, na crise de 2008, você tem que botar alguém lá que tem que segurar o gasto. Aí você põe alguém que é não eleito. Portugal, quando formou o gabinete para enfrentar a crise de 2008, formou o gabinete não de parlamentares, mas de técnicos. Agora você tem que enfrentar o gasto, então tem que botar alguém que não é eleito. Na hora que você põe como ministro gente eleita, ele tome gastar. A gente só não gasta se tiver uma crise muito grande. E o presidente não. O presidente tem que segurar. Ele tem que apresentar um arcabouço fiscal, ele tem que fazer superávit primário, como o Lula fez lá atrás. Então, isso é bem interessante, vai de acordo com o que você falou aí, Renato. O presidente pensa no interesse geral e o parlamento só fica pensando em interesses particulares. Por isso que o Estado é maior nos países parlamentaristas e menor nos países presidencialistas, como esse livro aí demonstra. Interessante que nos Estados Unidos o líder na Câmara de cada partido chama Rui Chicote, né? Quer dizer, ele chicoteia os seus subordinados, né? Ele coloca os caras na linha. Se bem que alguns parlamentarismos... Vem da Inglaterra esse nome, né? Whip. Mas em alguns parlamentarismos só faria ressalva de que eles enquadram muito bem os deputados. Né? Enquadram. Então, a taxa de desobediência em votação é muito baixa. Então,
Bom, mas Vota para gastar. E aí é claro que são deputados, todo mundo aprova os gastos a mais. Agora, falando em gasto e tudo, o Haddad que está saindo melhor do que a Muito bem, encomenda, né? muito bem. Está saindo melhor do que a encomenda, porque a economia está crescendo mais do que o dobro do que estava previsto, no mínimo. Agora conseguiu esse aumento aí da avaliação internacional, né? E ele está conseguindo assim, ter uma habilidade impressionante, inclusive com a esquerda do PT, né? E do PSOL também, né? Porque o pessoal estava batendo muito, dizendo que o arcabouço fiscal era o novo. Mas o pessoal votou contra tudo. O Rocha, aí vamos fazer logo aqui uma coisa mais polêmica. Como a semana foi fria, né? O pessoal está votando contra o PT, mas quer que o Boulos tenha apoio do PT para a Prefeitura de São Paulo. Isso é um problema, viu? Isso é um problema sério. Sim, mas, Alberto, o acordo do Boulos ser candidato a prefeito de São Paulo não é um acordo do Lula com o PSOL. O pessoal não jogou jogo nenhum nisso. É um acordo do Lula com o Boulos. Né? Não, mas isso é um problema, né, o Rocha? É um acordo do Lula-PT com o Boulos. Quer dizer, o pessoal está entrando aí de beneficiário desse acordo. Eu não vejo, por hora, situações que possam inviabilizar isso. Eu sei que tem gente que diz, então agora não vamos mais fazer. Não, inviabilizar não inviabiliza, mas vai fazer aquele sistema brasileiro. Você faz o apoio formal e não mexe uma palha para o cara ser eleito. Vai ser isso. Mas se colocar um vice do PT não resolve, não? Põe lá o vice e não faz campanha. Acabou. Não, vai fazer. Eu acho que olha, a coisa está desenhada assim. O Eustáquio lembrou bem, né? O Haddad acertou a mão. Eu até essa semana alertei lá, vamos começar a dizer que o Lula tem sorte. Isso aí é sorte, não é nada não, é pura sorte do Lula. Né? Igual 2002, ele tinha o boom das commodities, é sorte. Né? Então, é o que estão dizendo. E o pessoal lá da extrema-direita, não, isso aí está melhorando porque o Bolsonaro e o Temer fizeram o arroxo e tal, e por isso é que está melhorando, e o Lula não tem nada a ver com isso. Enfim, o fato é que o Lula vai se apropriar desse espólio que está se formando aí, né? O Haddad vai se apropriar disso, né? E eu penso que isso vai ter um efeito nas eleições municipais. Não tem nenhum. Eleição municipal é tudo regional, é tudo município. Tá, não, o prefeito... nas capitais. Não tem. Eu já estudei isso tudo aí, não tem correlação nenhuma. O Lula pode estar... O Lula, em 2008, eleição municipal de 2008, estava numa popularidade altíssima. Não conseguiu eleger quem ele apoiou. Sim, mas vamos lembrar o seguinte, ele estava e não se meteu em eleições. Se meteu. Foi para televisão, carro de som, panfleto, nunca deixou de se meter, não. Ele apoiava os candidatos dele, sim. Né? E por que tem a ver? A gente está vendo... São Paulo é muito visto. O Ricardo Nunes está fazendo caixa para gastar no que vem. A Prefeitura de São Paulo está cheia de dinheiro. Ele está fazendo o ciclo que todo político faz. Né? Economiza e gasta no ano da eleição, ou faltando um ano, sei lá. A avaliação dele é que é determinante se ele vai ganhar ou não, entendeu? É isso que vai acontecer. Lula pode fazer a campanha que for, que não muda nada. Pois é, Alberto, mas é o seguinte, vamos pegar as eleições de 2016. Certo? O PT se arrebentou na eleição de 2016, por quê? Como que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, porque a Dilma estava muito mal, né? O governo estava enfiado na Lava Jato e se arrebentou nas urnas. Então tem. Se a Dilma tivesse... Alberto, modera aí, Alberto. Que tem influência, tem. Você pode dizer que é uma influência menor ou maior. Não, olha só, pega 2012. Haddad foi eleito prefeito em 2012, no mesmo mês que os petistas foram condenados no Mensalão. No mesmo mês. O Zé Dirceu... Você vai conversar com o Haddad, ele disse que não conseguiu se reeleger por causa do governo Dilma. Não, a avaliação dele foi péssima. Tá? Ele fez ciclovias, ele fez um governo, sei lá, o pessoal brinca, né, em São Paulo, dizendo um governo à la Vila Madalena, né, e não cuidou da saúde. Se você pegar as pesquisas do ano eleitoral, qual o principal problema de São Paulo? Saúde. Qual a avaliação do governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo em relação à saúde? Péssima.
Né? Isso, a mídia não mostra essas coisas. Eu sei que você critica muito a mídia, mas as pessoas estão fazendo análise muito midiática. Quando você vê o dado por dentro... Nós estamos pegando o exemplo de São Paulo, mas o PT tinha 500, não sei se exatamente era esse o número, mas ele tinha 500 prefeituras, quando terminou a eleição ele tinha 200. Mas acontece, o que aconteceu? Tá? Dilma não fazia política. O Lula, quando presidente, sentava e disse, olha aqui, vamos montar a chapa do PT no Brasil e vamos ajudar a financiar os candidatos, etc. A Dilma não estava nem aí para isso. Vocês que se virem. Né? E aí você teve uma crise econômica que reduziu a arrecadação de todo mundo também. Né? Quando você olha, teve um ano lá atrás, eu acho que ainda tinha César Maia na jogada, uma taxa elevadíssima de reeleição de prefeitos, houve um aumento brutal da arrecadação das prefeituras, houve uma mudança da arrecadação, da tributação financeira, e todas as prefeituras dispararam na arrecadação, e aquilo levou a taxa de reeleição elevada. Né? Mas a mídia não divulga isso, a mídia gosta de divulgar coisas meio caricaturais, né? Relações espúrias. Relações espúrias. Isso pode acontecer agora, as coisas melhorarem. Né, a arrecadação aumenta, mas significa o seguinte, que todo mundo que está no governo vai ser reeleito, ou a taxa de reeleição é alta. Não todo mundo, mas a taxa de reeleição é alta. Então, aqueles que disputarem a reeleição terão maiores chances, e aí se aplica o atual prefeito de São Paulo, o atual prefeito do Rio, e por aí vai. Tá? É basicamente isso. Tá? Essa coisa do Lula fazer campanha, olha, eu já cansei de ver presidente bem avaliado. Durante o governo do PSDB, o PSDB passou até mais prefeituras. Mas o que acontece? As pessoas também mudam de partido e vão para o partido do presidente da República para ter mais acesso ao governo federal. Então você tem algumas ilusões de ótica. 2016 também. Muita gente saiu do PT. O prefeito de Niterói, nessa crise toda, era do PT, saiu do PT e foi para o PV, depois foi para o PSB. Então, o PT perdeu muita gente durante o escândalo do Mensalão. E aí isso vai bater naqueles dados brutos de eleição municipal. Não é verdade. A eleição municipal, os assuntos são municipais, não são assuntos nacionais. O nacional não tem impacto. Deixa eu voltar para o Haddad, que eu acho que é uma coisa interessante para a questão da economia. Eu penso que está na hora dos analistas pararem de dizer que a esquerda é irresponsável em termos econômicos. Porque, veja, em 2003 foi o governo Lula, que recuperou o Brasil da crise econômica grande que estava no final do Fernando Henrique. Sim, o governo Dilma foi difícil, foi complicado, mas hoje é de novo o PT que está recuperando o grau de investimento que, por sinal, tinha sido obtido pelo Lula. Então, eu penso que é uma análise muito automática, da mesma forma que existe uma prevenção muito grande do grande capital em relação à esquerda, mas, no fim das contas, quem arruma a casa aqui no Brasil é mais o PT do que qualquer outro partido. Falou-se muito que o Temer ia arrumar a casa, que era o Dream Team e tudo mais. Não arrumou, gente, não arrumou. É que a noção de arrumar a casa é o seguinte, é matar o povo de fome. Essa é a noção de arrumar a casa que esse pessoal tem. Então, vem um partido igual o PT, que tem um compromisso sério, né, verdadeiro com as questões sociais, mas tem responsabilidade fiscal. E aí as coisas, o padrão muda. Rocha, deixa eu dizer, sorte faz parte da vida, sorte e azar. Sorte e azar, basicamente, são dois nomes que a gente dá para o acaso. Quando o acaso nos beneficia, é sorte. Quando o acaso nos prejudica, é azar. E ele está o tempo inteiro aí. Quando você vê aquelas palestras de milionários explicando como é que eles chegaram lá, né? Bill Gates, né? O Steve Jobs fazia muita palestra, o Jeff Bezos, eles saem contando uma historinha toda certinha. Né? Tá tudo errado aquilo ali. Né? Por quê? Porque quando eles começaram a fazer o que eles faziam, eles não sabiam que iam ser milionários. Todo mundo que hoje não é milionário, que se tornará milionário, tem um monte de gente fazendo um monte de coisinha que o cara vai explodir na vida, ele não sabe que ele vai explodir na vida. Ele não sabe por quê? Porque vão ter vários fatores absolutamente fora do controle que vão levar a isso. Isso daí está comprovado, quer dizer, os seres humanos, na política, então, isso é muito comum. Né? A política, o político, ninguém vai votar num político, né, que vai dizer assim, olha, vota em mim porque eu tenho mais sorte do que os outros. Né? O político vai prometer, eu tenho controle, eu vou melhorar a sua vida. Mas ele não tem o controle, não é verdade. A gente vive numa grande mentira, mas faz parte.
O ser humano gosta de ter o controle das situações, ou pelo menos gosta, inclusive já está comprovado até, que quando você tem sensação de controle, você vive mais, bababá, você é mais feliz, tem maior bem-estar. Então, isso faz parte da nossa vida. Mas no mundo real, não é assim. Lula não teve controle onde ele foi morar, não teve controle da profissão dele, não teve controle da decisão da mãe de escolarizá-lo melhor, né? E por aí vai, não teve controle de conviver com um cara que tinha fundado lá o novo sindicalismo, que foi o cara que o antecedeu. Então, quando a gente olha a história de vida de aqueles grandes milionários dos Estados Unidos, né, Rockefeller, todo mundo nasceu na mesma época, né? Então, eles não tiveram controle da época que eles nasceram. E graças à época que eles nasceram, todos explodiram e se tornaram milionários. Então, é claro que a sorte faz parte. Claro, a sorte faz parte. É o Maquiavel. A fortuna e a virtude. Mas é mais do que 50%. Eu acho que o Maquiavel só errou numa coisa, não é 50%. Eu diria que a fortuna é, sei lá, mais de 70%, 80%, 90%. E é claro que você vai ter que tomar decisões corretas. A sorte vai vindo e aí faz diferença, entendeu? Por exemplo, veio o azar. Qual foi o azar de Bolsonaro? A pandemia. Ele tomou decisão errada. Né? Qual foi o azar de Fernando Henrique? As crises da Rússia e da Ásia, ele tomou decisões certas. Né? Qual foi o azar de Lula? A crise de 2008, ele tomou decisões corretas. Né? Então, você Dilma, tem sorte e azar. Qual foi o azar da Dilma? Ter nascido. O azar da Dilma foi ter nascido. Não. Essa daí, Roberto, essa é imbatível. A minha presidenta, não é. Essa daí, agora a sorte dela foi ter sido enviada para a China. Essa foi uma sorte grande, está bem longe da gente. Renato, você foi mexer numa caixa de maldoso. Pandora. Viu? Fala, Eustáquio. Você foi mexer numa caixa de Pandora. A sorte da Dilma foi ter sido enviada para a China. Ela está bem longe, ninguém sabe o que ela está fazendo. Foi ótimo. Lula foi genial, agora... pagou bem, deu status e mandou para bem longe. E agora está com Elias Jabbour lá. Não, melhorou ainda. Foram bem longe do país, bem longe. Quando a gente está trabalhando, estão dormindo. É ótimo, não atrapalha. Eu acho que ela... Mas você falou de um vídeo de milionário. Eu lembrei do vídeo que bombou essa semana, que foi um dos 3 sócios das Americanas, um vídeo de 2014, em que ele disse que brasileiro nunca vai ser como americano, que brasileiro é coitadinho, quer todas as coisas sem pagar por elas, etc. E tal. É um vídeo que está bombando, né? Até pelo contraste, porque cada vez mais os dedos estão apontando para ele, talvez para os sócios dele, né? Pelas coisas que fizeram nas Americanas. Então, uma situação muito preocupante, né? Mas, sim, o Haddad vai ter sorte, o Lula vai ter sorte, porque está fazendo o que tem que ser feito, as coisas. Sim, eu só estou dizendo, é isso. Eu só estou trazendo uma reflexão maior, que a sorte é muito maior do que as pessoas imaginam, mas muito maior, muito maior. A sorte é o azar, diga-se de passagem. Eu não sei, viu, Eustáquio, se a gente imagina a distribuição normal da sorte e azar. Tem gente que tem muita sorte, tem gente que tem pouca sorte, a maioria tem uma sorte mediana. Pode ser que a sorte se distribua normalmente, eu não sei. Mas, assim, só para ponderar aí, que é o seguinte, que todo esse sucesso do Haddad é um sucesso por um crescimento de 2,5% ao ano, que ainda é menos do que o crescimento médio mundial. Não estou comparando com outros países que crescem muito, não. A média mundial, esse ano, vai crescer 2,7%, 2,8% e tal. Então, o Brasil, crescendo muito, vai crescer menos do que a média mundial, que é o padrão dos últimos 40 anos. Então, é o seguinte, é só para ponderar aí o seguinte, que o Haddad está tendo um certo sucesso, mas é um sucesso dentro dessa dificuldade que o Brasil e a América Latina têm nos últimos 40 anos. Olha só, o Brasil não tem, isso aí é um fato, viu, Rocha? O Brasil não tem um plano de metas à la Juscelino. Quem foram os últimos, né, que fizeram um plano de desenvolvimento para o país? Eu não estou... Juscelino e Geisel. Fora eles, mais ninguém. Lula não fez, Fernando Henrique não fez, Dilma não fez. Não tem plano de desenvolvimento para o país. Não tem plano. É um fato. Hoje não tem plano de desenvolvimento. Não tem. Não está sendo discutido, não tem plano de desenvolvimento. Mas eu acho que o governo vai fazer isso
na sequência. Mas ele não fez. Olha, só lembra, Rocha, ele ficou 8 anos no poder e não fez. Tá? Dilma ficou 6 e não fez. A conjuntura mudou e eu creio que agora a necessidade de que isso aconteça está mais evidente. Mas você vê, não tem debate nenhum sobre isso. Não tem, ninguém está falando. Né? O governo acabou de sair da aprovação do arcabouço fiscal e tal, e aquilo que se dizia que o governo não ia conseguir, não ia fazer, que é uma reforma tributária, parece que vai rolar. Entendeu? Se acontecer isso, eu acho que o governo fica com o conforto de pensar isso que você está falando aí, né? Que são coisas que o governo, como um governo tem que sempre ter a necessidade de olhar para o que vai acontecer na eleição seguinte, o governo fica preocupado com coisas de curto prazo para resolver o problema da eleição. Isso que você está falando é um negócio de mais longo prazo, que é uma coisa que teria que reunir a sociedade, certo? Distender um pouco essas tensões todas para refletir sobre isso, né? É difícil. Eu não vejo, tá? Eu não vejo nenhum, porque é o seguinte, o que você está falando, Rocha, exigiria, digamos assim, como é que eu diria? Exigiria já ter alguma espécie de embrião de discussão. E eu não vejo, porra. Assim, então, o governo tem a noção de coisas que deram certo, né? Por exemplo, na área de ferrovia. Quem está discutindo desenvolvimento no Brasil? Ninguém. Semana o Lula falando, levou o Sarney para inaugurar lá a Norte-Sul, que atingiu não sei quantos 1.000 quilômetros de estrada de ferro, né? Rocha, mas tudo bem. Agora é o seguinte, essa rodovia começou a ser construída na época do Sarney, por isso que ele chamou o Sarney lá, 40 anos. Nesse período de 40 anos, a China cortou de trem de alta velocidade o país inteiro. Então, assim, é muito pouco, né? Não, eu sei, mas é isso que para nós é muito, Eustáquio. Para nós é muito. Eu vou dizer, você falou do Sarney, mas quanto foi construído no período do Sarney e quanto foi construído no período dos governos do PT? Não, tá, Rocha, mas olha só, o que o Eustáquio falou é o seguinte, um plano de desenvolvimento não permitiria ficar 40 anos parado ou para ser construído. Você entende? Você não tem plano. São coisas assim, faz a rodovia aqui, faz a ferrovia aqui, estão pressionando ali. Entendeu? É tudo ad hoc, não tem plano. Não, vocês leram uma entrevista do Alain Touraine, que eu acho que passei para vocês, uma entrevista de 2004, para uma jornalista brasileira, Leneide Duarte Plon. E lá uma das coisas que ele disse que é muito interessante é que era começo do governo Lula, ele estava com esperança, mas ele receava que não houvesse justamente um plano não só de desenvolvimento, mas de inclusão social consistente. E aí ele faz uma consideração geral sobre a América Latina e diz que um dos grandes problemas da América Latina, além de, diferentemente da Ásia, não investir no conhecimento, e aí ele faz a exceção do Brasil, segundo ele, é o país que mais investiria no conhecimento no nosso subcontinente, o outro grande problema é a questão da incapacidade de agir. Então, uma parte do mundo na qual é muito difícil você ter ações. As pessoas ficam muito passivas. Esse é um traço, não digo traço de caráter, porque não acredito muito nisso, mas a nossa formação acabou gerando uma sociedade que tem pouco dinamismo para atuar, para agir, para ir à luta. Por exemplo, voltando um pouco à questão da economia, os empresários, por pura ideologia, são contra o PT, não é porque o interesse deles é contrário ao PT, eles nem sequer têm noção de enxergar o interesse dele. Então, uma coisa que está sendo construída na Europa e nos Estados Unidos há séculos, praticamente desde que os Estados Unidos existem, na Europa, desde o Thomas Hobbes, sobretudo Adam Smith, você tem a questão do interesse, autointeresse bem compreendido, como uma tradução muito literal. Aqui a ideia de você compreender bem o próprio interesse, não, é por isso que é tão forte a ideologia nesse país. Ideologia, estou falando, ideologia de extrema-direita, ela pegou bem. Agora, a ideologia de extrema-direita só é útil para um pequeno grupo de manipuladores, pequeno grupo. As massas que votaram na extrema-direita, 49%, votaram dando tiro no pé, não foi por interesse. Então, esse é um problema muito sério. Como você alinha as posições das pessoas com seus próprios interesses? Que não precisa ser o interesse só da classe operária, não precisamos ser marxistas nesse sentido. Mas, se nós tivéssemos uma noção melhor do próprio interesse, seria isso. Eu entendo que o trabalho do SEBRAP, do Fernando Henrique, naqueles anos em que eles
de certa forma, tomaram conta do PMDB, do então MDB, sei lá, Ulisses, Montoro, tudo. O trabalho do SEBRAP e a preocupação do Fernando Henrique foi muito de convencer a burguesia de que o interesse dela era na democracia. Mesmo isso não durou um tempo, durou não um verão, mas durou alguns anos. Depois disso, os caras partiram para vamos dar um golpe. O menino Aécio, né? Essa coisa, vamos dar um golpe porque não estamos conseguindo mais retomar o poder e não conseguiu nem sequer ser os protagonistas de um capitalismo que aí apelou para o golpe baixo, que, além disso, é uma tradição da nossa direita, nos momentos cruciais, ela esquecer a democracia e partir para a extrema-direita, que foram Jânio, Collor, Bolsonaro. O único nome que ganhou eleições no Brasil pela direita, não que ele fosse de direita, mas era o nome à direita do seu rival, o único nome que ganhou pela direita é um outsider completo da direita, foi o Fernando Henrique. Fernando, você tinha falado isso na passada, eu fiquei na minha, viu? Fernando Henrique não era outsider, não, tá? Fernando Henrique era senador, militava na política fazia muito tempo, né? Ele era da política. Tá? Outsider em relação à direita, é isso que eu quero dizer. O Jânio não era outsider. Não era outsider. Bolsonaro não era outsider. Mas todos eram outsiders em relação a esse mainstream de direita. Não eram os nomes assim mais... Getúlio foi um ditador de direita. Ele era um outsider em relação à esquerda, entende? Então, assim... Estou falando em tempos democráticos, em eleições mais ou menos livres, que sejam. Mas você falou de Jânio. Jânio foi eleito democraticamente. Do Getúlio também. Em 50, sim. Mas em 50, Getúlio não estava à direita do seu... Sim, mas ele vinha da direita. Ele era um outsider da esquerda. É nesse sentido. Tá? Não, mas o professor está dizendo que ele não era de direita e nem tinha o rótulo de direita, apesar de ser uma pessoa com perfil conservador. Um ditador fascista, pô, apoiou Hitler. Mandou a esposa do Prestes para um campo de concentração. Entendeu? Não seja mais duro do que o Prestes. Não. Eu estou dizendo o seguinte: o Estado Novo foi uma ditadura de direita e depois ele foi eleito pela esquerda. Ele era um outsider da esquerda. O grande símbolo da esquerda, do período democrático lá anterior à ditadura, era um outsider da esquerda. Tá, então vamos pegar Getúlio. Getúlio é um caso típico, que é o sinal do quê? De que a direita só governa no Brasil quando ela terceiriza para uma figura externa e que tutela a própria direita. Há um ponto interessante quando a gente lê tanto a história do Getúlio quanto a biografia do Chateau, que eram personagens que disputavam muito, mas tinha uma certa semelhança, até no amor dos dois por aquela moça chamada Aimée, que os dois namoraram, mas há um ponto comum entre os dois, que é a questão de que ambos eram defensores do capitalismo, intransigentes, mas achavam que os capitalistas não sabiam o que era o seu próprio interesse e que os capitalistas tinham que ser tutelados. Isso no Chateaubriand chega até o extremo dele achacar os caras para comprar quadros para o MASP. Mas, de modo geral, em política econômica, os dois diziam e entendiam e militavam para fazer a burguesia atuar no seu próprio interesse, que ela não era consciente. É um pouco perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, esse é um ponto. Vamos dizer, uma certa fraqueza do capitalismo brasileiro, a dificuldade dele de encontrar sua própria via. Volta e meia, os caras são dominados por ideologia ou por interesses imediatos e esquecem o interesse dele. E o Partido Comunista sempre apostou nessa ideia de que, iluministicamente, poderia haver uma burguesia nacional que compreendesse que o interesse dela estava no mercado interno e que, então, a classe operária não seria inimiga, mas até uma possível aliada, verdade, uma aliada em situação tensa, com um conflito em torno de salário, condições de trabalho, etc. Mas toda a expectativa que houve do Partido Comunista pré-64 e que volta, que talvez hoje exista por parte do PT, é de ter uma burguesia que se ilumine. Então, isso é muito difícil, Alberto, é muito difícil. Em todo lugar do mundo, tá? Aí são estudos eleitorais. Em todo lugar do mundo, quem é rico vota na direita e quem é pobre vota na esquerda.
Né? Nem pode, você não pode dividir a pirâmide. Né? Quem está do meio para baixo vota na esquerda, majoritariamente, e quem está do meio para cima vota na direita. O Brasil não tem nada diferente dos outros países do mundo, tá, Renato? Só para empresário... Mas eu não estou falando do eleitorado, Roberto. Eu estou falando dos protagonistas da política. Sim, empresário financia direita, agora, exemplo, em todo lugar do mundo. Essa semana o Lula deu uma declaração, que aquelas tiradas do Lula que, na verdade, são retratos, né, de uma conjuntura. Ele diz o seguinte, que o problema do agronegócio com ele é ideológico. Né? E aí ele resumiu bem, porque, a rigor, o agronegócio, do ponto de vista dos negócios, não tem problema nenhum com o governo, é zero de problema com o governo. Né? Eu acho que teve a ver, eu concordo. O professor está dizendo o seguinte, é que quando eles resolvem procurar um cara deles para ir para o poder, o que eles acham? Eles acham um Bolsonaro, entendeu? Que vai para lá e só piora a vida deles. Né? Não, mas Bolsonaro se impôs, né? Bolsonaro se impôs, eles desembarcaram em Bolsonaro. Bolsonaro, ele veio paralelo ao sistema, a gente sabe disso. Ele veio paralelo ao sistema. Ele foi uma fatalidade de uma conjuntura super, entendeu? O Bolsonaro é um super outsider, um baixo clero do baixo clero do baixo clero. Tá? O grande governante de direita no Brasil foi Fernando Henrique. Né? O mercado financeiro tinha acesso ao governo, os tucanos. O que os tucanos representavam? Os tucanos representavam a direita. Mas é evidente isso. Não, evidente. É o que o está falando, mas é o seguinte, o que a direita faz? Ela adota alguém que não é do campo dela. Né? Não é verdade. É isso que eu discordo. O Fernando Henrique se autonomeava alguém intelectual de esquerda. Eu posso também me autonomear de esquerda, mas ele não representava a esquerda. Em nenhum momento ele representou a esquerda. Nós sabemos disso. Quem representa a esquerda é quem tem conexão com o sindicato e trabalhadores. O PSDB tinha conexão com o mundo empresarial. Fernando Henrique estava dentro de um partido que tinha conexão com a burguesia de São Paulo, o mundo empresarial de São Paulo. Mas isso não quer dizer que ele não tem esse perfil de esquerda. Porque eu tenho os partidos socialistas europeus, todos eles têm conexão com o empresariado e são partidos aliados à esquerda. Isso aí não é um problema. O Fernando mas não representa, entende? Ele deu o nome Partido da Social Democracia Brasileira. Eu sempre disse, todo partido social-democrata tem representantes egressos de sindicatos. O PSDB não tinha nenhum, absolutamente nenhum. Nunca teve ex-sindicalista como deputado. Nunca teve. Entendeu? Então, assim... O PSDB sempre teve mais cacique do que índio, né? O PSDB, Fernando Henrique nunca foi eleito pelo eleitor de esquerda. Fernando Henrique sempre foi eleito por um eleitor de direita, um eleitor de classe alta, de renda elevada. Ele nunca foi eleito pelo povão. Fernando Henrique nunca teve voto do povão. Né? E aí, para presidente, é outra coisa. Para ganhar, você tem que ter. Mas até chegar a presidente, ele sempre foi representante dos interesses da classe alta. Isso não... Aí daí ele dá a tintura, os livros que ele escreveu, isso daí esquece, ele representa interesses. Os interesses que Fernando Henrique representou a vida inteira foram interesses à direita de Lula, a vida inteira. Não, isso sim, isso Alberto, deixa eu voltar só a uma coisa que você disse, que a pirâmide mais alta vota na direita, a parte baixa da pirâmide na esquerda. Nos Estados Unidos, o que eu leio cada vez mais é a ideia de que a diferença teria se tornado cultural, educacional mesmo. Quem tem diploma universitário tem mais tendência a votar nos democratas e quem tem uma cultura mais elementar, os republicanos. Se isso for verdade, então significaria que a elite, não econômica, mas cultural, só que as duas muitas vezes se recobrem, em certa medida se recobrem, estaria passando para a esquerda, inversamente. O povão estaria ficando com a direita, o povão em situação de carência não só econômica, mas carência até de repertório cultural. Você tem acompanhado essa discussão? Isso daí é uma coisa midiática, o dado não mostra isso. Tá? Não? No dado não mostra isso. Isso eles pegam um cara lá de Chicago, que perdeu o emprego, redneck, aí, olha como eles antes votavam democratas, agora votam republicano. Isso aconteceu na Inglaterra também. Né? E aí pega um cara de Boston, super rico, né, que defende
casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele antes votava republicano, agora vota democrata. Essas inflexões ocorreram, mas não foram suficientes para mudar a proporção maior de gente com renda mais alta vota nos republicanos. Uma proporção maior de gente com renda mais baixa vota democrata. Alberto, mas tem aí a questão religiosa, né? Os evangélicos, Tem. No Brasil, os evangélicos têm uma presença muito grande na camada de renda mais baixa. E esse pessoal vota à direita. Então, são pobres do lado de baixo da pirâmide votando à direita, sistematicamente. Tanto é que na Marcha de Jesus, que teve aí em São Paulo na semana passada, né, o Lula foi vaiado. Eles falam que tinham milhões de pessoas, não sei. Sei lá. Mas tinha muita gente. E nitidamente é o seguinte: esse pessoal evangélico pobre, eles votam à direita. Então, é uma parte da pirâmide que você está falando. Sim, é a cunha que a direita enfiou foi via religião. Mas essa coisa dos Estados Unidos que o Renato está falando, tem uma coisa bem interessante nos Estados Unidos, que eu acho que vai se aplicar ao Brasil. Se alguém fizer o levantamento, não sei se alguém fez, que é o seguinte: o rico de um estado rico vota mais republicano, mas só que em menor proporção do que o rico de um estado pobre. Então, o rico de Massachusetts, ele proporcionalmente é um pouco mais democrata do que o rico do meio oeste, né? Então, isso vai se aplicar provavelmente ao rico do Nordeste e o rico de São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Tá? Porque o rico de São Paulo, Rio de Janeiro e BH, ele é mediado por defesas de minorias, etc. E o rico de Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Recife, não tem mediação nenhuma disso. Então, ele é mais direitista. Isso acontece nos Estados Unidos, é um elemento regional. Tá? Roberto, enquanto você falava, eu dei um Google aqui e encontrei pesquisas de saída de eleição, saída de urna, né, da eleição de 2020 nos Estados Unidos, por renda. Você tem razão. Abaixo de $50 mil, 57% para o Biden, 42% para o Bush. Entre 50 mil e 100 mil, quase a mesma coisa. O Biden perde só um ponto percentual e o Trump ganha apenas um. Quando passa de $100 mil, inverte. Vira 54 para o Trump, 43 para o Biden. É isso. Mesmo que isso seja uma tendência, eu botei aqui para vocês no chat o site que eu encontrei. Mesmo que haja uma tendência no sentido da educação se tornar cada vez mais um fator importante, não é coisa já realizada. Não é realizada. E, então, por enquanto, deve ser mais wishful thinking. Se bem que eu acredito... É mídia, é a coisa midiática, a mídia gosta de fazer, entendeu? O dado real, eu venho falando isso, né? Enfim, você só foi atrás do dado que eu uso, né, em tudo que eu escrevo, né? Pessoal, vamos caminhar para o final. Já chegamos aí, estouramos o tempo, hein? Uma semana fria. Fria, uma conversa quente. Só para dar notícia para vocês, não vamos nem discutir isso, mas o processo de cassação do Sérgio Moro andou aqui. O juiz saneou o processo. Saneou quer dizer o quê? Que o processo chegou mais ou menos no meio dele, né? Portanto, ele está andando rápido. O juiz, quando ele saneia o processo, ele determina quais são as alegações que as partes estão fazendo e fixa, portanto, os pontos controvertidos em relação a essas alegações e as provas que serão produzidas. Então, nós vamos entrar no segundo semestre, provavelmente já com audiência sendo designada para ouvir testemunhas e tal. Então, o prognóstico é que até o final do mês o Moro seja julgado aqui no Tribunal do Paraná. É muito rápido. Até o final do quê? Até o final do mandato do Moro ele vai conseguir ser julgado. A justiça até o final do mandato, tem 8 anos. Não. É isso que eu estou dizendo, Alberto. O processo Tomara que aconteça isso mesmo. O processo está andando num ritmo que tudo indica que até o final do ano nós teremos o julgamento. Mas ele vai recorrer, né? Ele vai recorrer. Ele recorre com mandato ou sem mandato? Dependendo de como ele vá para o TSE, ele já vai morto. Por exemplo, se o Tribunal do Paraná caçar ele, acabou. Né? Ele vai chegar no TSE e só vão bater o prego no caixão dele. Se ele não for caçado no TRE do Paraná, certo? Esse processo vai para o TSE e ele vai estar correndo um risco menor, mas vai estar correndo um risco grande. Vamos lembrar que o Deltan Dallagnol, o Tribunal do Paraná, julgou por unanimidade improcedente a ação contra o Deltan. E o TSE julgou por unanimidade procedente.
É isso aí. Pessoal, Abraço. deixa eu encerrar aqui a gravação. Espera aí, calma, não sai assim não.